Carol! Carolina Reis. Mais ainda. Sou engenheira agrônoma, né? Estudei aqui na UEM. Me formei em 2011, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Voa Humildes Domini, na qual eu sirvo também, né? Sou coordenadora do Voa atualmente. E né, desde então faço essa caminhada com Jesus e com os irmãos do Ministério Universidades Renovadas. Sou casada com o Rafael. Não, eu. Ele estava esperando você falar isso. Você acabou de falar. Sabe esse Rafa? Ué, explicar, tem gente que não conhece, Ah, gente tá. nova aqui. Estou na equipe de pregação e é uma alegria estar com vocês aqui hoje para a gente partilhar um pouquinho sobre essa riqueza do pastoreio. Enquanto eu fazia a nossa meditação, a nossa leitura reflexiva sobre Atos dos Apóstolos, eu parei aqui nessa palavra e debrucei sobre ela e eu queria pedir para que a gente começasse com a palavra de Atos 2:42, que é nosso ponto de partida para a nossa noite, para a nossa partilha. Enquanto vocês vão pegando aí, vamos retomar, a gente está aqui dando mais um passo formativo para esse retiro e no nosso último encontro formativo nós tivemos uma partilha na qual a Irecê trazia para nós uma reflexão. Então talvez alguns estão aqui não tiveram a oportunidade de estar lá pessoalmente, para a gente adentrar um pouquinho sobre o que ela nos levava a refletir. Por que fazer retiro de experiência de oração? Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos nos preparando para servir num retiro para universitários. O que nos move? O que me move a me dedicar, a estar aqui nesta noite, me preparando, talvez você em casa tirando ali o seu tempo para estar meditando e escutando, se formando. O que nos leva? O que me move a servir nesse retiro? Por que experiência de oração para universitários? Então que a gente possa refletir qual é a minha motivação. É só porque está marcado? É só porque é um compromisso anual? É uma responsabilidade, uma necessidade do ministério? Mas há em nós uma decisão. Há um querer e há um se decidir, se dispor. Então eu me disponho por um amor que passa por mim, por uma experiência que eu tive e que me move a me doar também, a me lançar para que outras pessoas tenham essa experiência, E então convido vocês para a gente pegar essa palavra. Eu estava usando três traduções ontem, porque ela é muito, muito, muito rica. Ela vai falar assim, na Ave Maria, o título dela é Virtude dos Primeiros Cristãos, certo? Aí, Certo. Quem tem outras traduções além da Dani? A vida dos primeiros cristãos. A vida dos primeiros cristãos? É. A pastoral, ela traz a comunidade ideal. A comunidade ideal. E a Jerusalém, ela vai falar a primeira comunidade. A minha Ave Maria também. Primeira comunidade. É a Ave Maria Nova. Só aí já dá pra gente parar um pouquinho, já refletir só o título da passagem, Virtude dos primeiros cristãos. A virtude já é uma palavra forte. Aqui a gente vai meditar, a gente vai entender o que quais são as qualidades interiores que geram uma comunidade. Porque uma comunidade ela é feita por pessoas e as pessoas elas são carregadas das suas virtudes. Então a Ave Maria ela traz esse título, as virtudes, o que dá a base, qual que é o solo para aquela comunidade. O solo daquela comunidade é a virtude dos primeiros cristãos. Se não fosse isso, não seria o título, Se não fosse tão importante a virtude daqueles homens, não traria esse título. A primeira comunidade. Por que a primeira comunidade? Porque é o início da nossa história. É o nosso modelo, é o modelo da nossa igreja, é o modelo do que nós somos, a primeira. Nós precisamos olhar para aquele modelo. Eu olho assim para essa palavra, é isso que me remete.
Né? A primeira comunidade é algo no que eu preciso me espelhar, é o meu exemplo, é a minha história. E a comunidade ideal, que palavra forte também, né? E é aqui a gente vai começar, a comunidade ideal. Por que a comunidade ideal? O que eles tinham? Eu vou usar a tradução para a gente meditar da pastoral, tá? Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Já nesse primeiro versículo, eu quero trazer uma palavra que a Jerusalém traz. Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Essas duas palavrinhas, perseverantes e assíduos. Assíduos, aquele que repete, né, com presteza, com ordem, algo. O que eles repetiam com presteza? Ouvir o ensinamento dos apóstolos. A Ave Maria vai trazer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Os ensinamentos, aquilo que os apóstolos viviam, eles perseveravam, eles se mantinham assíduos, frequentemente ouvindo aqueles ensinamentos. E eles também eram assíduos na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam que todos eram tomados de sentimentos de reverência. A Ave Maria vai dizer que eles eram tomados de um temor, né? O temor os tomava, tamanhas coisas que os aconteciam. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O querigma, a centralidade da nossa fé, toda a nossa, aquilo que nós cremos, que nós vivemos, que nós somos, o querigma, ele finaliza com a comunidade. Ele une tudo aquilo que foi partilhado. E aqui a gente está, aí há mais de um mês do retiro, meditando sobre essa palavra, que é onde a gente dá aquele fechamento do retiro. Então a gente já está se adiantando, se preparando para aquilo que nós vamos motivar as pessoas a viver. Aquilo que nós vamos convidar as pessoas para continuar a sua experiência de oração. A vida em comunidade. E como era essa comunidade ideal? Como era o modelo da nossa primeira comunidade? Era uma comunidade que ela está inserida, esse contexto histórico na Bíblia, ele está inserido logo após a experiência do batismo no Espírito Santo. Logo após de um encontro verdadeiro, fervoroso, com a promessa de Deus, com a promessa da nossa salvação, o cumprimento dela, né? Depois de passarem todo aquele medo que os apóstolos passaram, toda a angústia da paixão, que nós vamos viver agora, atualizar em nós a nossa história maravilhosa. Depois de passar por tudo isso, o Senhor ressuscita, se revela a eles, aparece a eles, caminhando com eles, fortalecendo-os para o anúncio do Paráclito, fortalecendo-os para o sopro mesmo, o envio para a missão. E antes de subir aos céus, ele pede aos seus amados que permaneçam unidos. Que permaneçam unidos e não se afastem ali de Jerusalém. Mas que eles permaneçam esperando o cumprimento da promessa. Mesmo diante de toda o temor, mesmo diante de todo o medo mesmo, o Senhor pede isso a eles porque a promessa estava para se cumprir. E essa explicação da primeira comunidade, ela é logo após o cumprimento da promessa. É logo após o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo que
age sobre nós, que é sobre nós. O Espírito Santo que move em mim, move em você, move em cada um de nós verdadeiramente. Esse Espírito Santo que nós vamos anunciar. Esse Espírito Santo que as pessoas estão sedentas para viver, para... Estou me lembrando agora das cartas da Beata Helena Guerra, quando ela escreve ao Papa e ela diz que diante de todos os tormentos e de todos os ataques do demônio à humanidade, a única forma de vencermos as tribulações deste mundo é sob a ação do Espírito Santo. Então, as pessoas na qual o Senhor nos confia todo dia na evangelização dos nossos grupos de oração, e de modo especial, né, de modo ainda mais aprofundado, na nossa experiência de oração, são pessoas que estão sedentas, precisam dessa experiência do batismo no Espírito Santo. Essa experiência que salvou a minha vida, literalmente, e que salvou cada um de vocês. Se a gente for parar aqui para escutar as histórias, né, quem somos nós sem a ação do Espírito Santo? Onde nós estaríamos? E é após essa experiência profunda do Espírito Santo é que começa, né, esse testemunho, essa comunidade ideal. E essa comunidade ideal, ela está incrustada aqui, a história dela, né, logo após o batismo no Espírito Santo, derramamento, né, em Pentecostes. Só que, avançando um pouquinho mais na história da nossa salvação, a gente vai ver todas as maravilhas que acontecem por ação do Espírito Santo. Todas as maravilhas que acontecem pela ação do Espírito Santo, porque eles viviam uma comunidade ideal. Então, é uma condição sine qua non, não tem um senão o outro. É necessário essa permanência, é necessário esse batismo no Espírito Santo, porém, no entanto, todavia, é necessário a comunidade ideal para que se tenha toda a explosão de evangelização, para que se chegue esse anúncio da salvação, para que, né, nós tenhamos conhecimento, chegue até nós todo o sofrimento de Jesus, toda a nossa justificação passa profundamente por estes poucos versículos, né? 42, aqui é o 47, 5 versículos que são a base, né? A base para toda a continuação, para estarmos aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo os motivava e os unia. E nessa união, nessa força, eles conseguiriam, né, perseverar na força, na graça, para sair, para evangelizar. E olha só o modo como eles viviam. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Aqui a riqueza das virtudes desse povo. Um povo simples, um povo unido, um povo alegre, plenamente unidos de coração. Quais são os bens que eles partilham? Eles partilhavam aqui não diz, mas, né, o Espírito Santo é esse sopro que chega a nós, né? Quais os bens que nós podemos dispor e partilhar? Cada um faz o seu olhar. Cada um tem o seu olhar sobre as virtudes que o Espírito precisa mover em nós, motivar em nós, para que nós também partilhemos o que é o meu bem que hoje eu preciso dispor. Quais são? Todos eles, todos é necessário dispor, mas de modo especial diante do que o Senhor, das pessoas que estão à nossa volta, que o Senhor tem nos confiado. Qual tem sido os tesouros que o Senhor tem me pedido? Né? Os meus estudos, dispor a partilhar mais, o meu tempo, a minha atenção, o meu acolhimento, o meu dinheiro, naquilo que for necessário dispor também para ajudar, a minha casa, a minha família. Cada um é motivado a fazer a sua leitura e se dispor a se identificando ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, ao longo da minha e da sua, né? Ao longo da nossa caminhada como cristãos, a dispor aquilo que é necessário e da forma como é necessário diante da comunidade onde eu vivo. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo,
E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Então é diante desse testemunho, é diante da partilha, é diante do colocar à disposição um pouco mais do seu, para o Senhor, né, fazer, multiplicar, para que possamos dar e saciar a todos aqueles que o Senhor tem nos confiado. Passando um pouquinho agora para uma outra palavra, que está um pouquinho mais à frente, né, nesse link aqui que eu falava dessa comunidade, das virtudes que impulsionam a evangelização, lá em Atos 8, Atos 8:29, vai dizer assim: então o Espírito disse a Felipe, aproxima-se e acompanhe aquela carruagem. Como que Felipe percebeu, como que Felipe entendeu que era o Espírito que falava com eles? Como que cada um de nós aqui teve seu primeiro discernimento de que estava falando com Deus? Baseado em quê? Foi uma experiência solitária? Eu escutei a voz de Deus e essa é a voz de Deus. Foi uma contestação sozinha, né? Não foi. Você teve essa percepção. Pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a compreender a voz de Deus quando eu escutava o meu irmão ao meu lado dizendo que ele tinha escutado Deus falando assim, assim, assim para ele. E vendo o outro irmão fazendo algo porque ele sentiu uma motivação que vinha de Deus. E o outro confirmava. Não é assim? Não é natural isso para nós? Principalmente quando a gente está aprendendo, né? Ou quando às vezes a gente se afasta um pouco, né? Fica um pouco distante da vida de oração. E aí o que a gente precisa? A gente precisa escutar o outro irmão falando com Deus pra gente... Parece que é bem limpar o ouvido, né, o irmão, nessa hora. Por que Felipe, né, esse discernimento que Deus me dava, assim, gente, é algo extraordinário. Algo que é extraordinário precisa ser compartilhado para ser perseverado. Porque o ordinário a gente está fazendo toda hora, a gente está tocando, a gente está vendo. É fácil de ter um discernimento sozinho. Mas as coisas extraordinárias, elas precisam ser vividas em comunidade para perseverar. Senão, vou passando despercebido. E olha só a graça que aconteceu. O Espírito disse a Felipe, aproxima-se e acompanha aquela carruagem. Felipe conseguiu escutar a voz do Espírito Santo porque ele praticava na sua comunidade. Felipe conseguiu se aproximar daquela carruagem porque ele via pessoas à sua volta se aproximando. Olha o risco que a gente corre se a gente não vive essa experiência de ver pessoas à nossa volta vivendo coisas extraordinárias. O Espírito Santo, por N vezes, quer e precisa falar com a gente, mas nosso ouvido não está afinado, porque nosso ouvido está mais ligado nas coisas ordinárias, nas coisas banais, nas coisas que são necessárias, mas na sua medida necessária, equilibrada com as coisas extraordinárias. E que na vida em comunidade a gente consegue equilibrar. E aí a graça acontece. Felipe se dispõe a acompanhar aquela carruagem. Felipe não só dispõe não, Felipe correu e ouvindo que ele lia, o profeta Isaías perguntou, você entende o que está lendo? Ele ouviu o Espírito Santo, ele obedeceu, que às vezes a gente também não obedece, né? Às vezes a gente até ouve, mas como a gente talvez não está habituado, ou a gente não está praticando isso na comunidade, a gente não corre, a gente não vai, porque a gente não está praticando isso, essa virtude na nossa comunidade, esta força, esta graça. Mas ele correu, e ele não só correu, mas ele se intrometeu. Ele foi ousado. O pós-Atos 2:42, ele vai mostrar os reflexos da virtude da primeira comunidade. Ele vai mostrar o reflexo do que são aquelas virtudes. Por que a prática dessas virtudes são tão necessárias? Porque ela precisa desabrochar, porque ela precisa transbordar aonde o Senhor nos confia, aonde Ele precisa que chegue a nossa ousadia, o nosso destemor,
a nossa vontade de partilhar aquilo que a gente vive na comunidade. Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Convidou então Felipe a subir e sentar-se com ele. E aqui a gente entra no pastoreio. Né? A gente dá aquela porta de entrada para a reflexão dessa equipe, né? Que a gente está reunido aqui. Felipe, ele, né, repetidamente, né, ele ouviu o Espírito Santo. O pastor, ele precisa ser pastor, ele precisa cuidar de sua ovelha, mas ele tem que ter aquela certa convicção de que ele é um pastor, que ele tem um mestre que o orienta a ser pastor. É preciso que o pastor tenha os ouvidos atentos ao mestre. Não tem como ser pastor espiritualmente, não tem como ser um pastor, né, do Espírito Santo se não ouvir o Espírito Santo. Porque são muitos e muitos e muitos dos universitários, dos jovens, que o Senhor quer e precisa que a gente corra e que a gente acompanhe. Para isso precisa que nós tenhamos o ouvido afinado. A prática, né, dessa escuta, desse despojar-se para o Espírito Santo nos levar e nos conduzir. Sermos ousados, sermos despojados para correr, sermos despojados para perguntar o que você está lendo, para perguntar, para estar juntos. E lendo essa passagem, me identifico muito com ser pastor. Meus amados, a gente precisa dessa espontaneidade, de se permitir mesmo, sabe? Romper aquelas barreiras do: oi, tudo bem? Você estuda aqui? Estudo, beleza. Você é de onde? Mas assim, adentrar um pouquinho da história da pessoa, conseguir perguntar situações que vai deixar ela à vontade. Olha o que Felipe fez. Felipe correu, Felipe acompanhou, Felipe perguntou, né? Felipe correu e ouvindo que o profeta ouvindo que ele lia o profeta, ele perguntou: você entende o que está lendo? Ele se fez né, com essa pessoa. Ele adentrou no momento dele. Ele abriu uma porta. Ele proporcionou um momento para que essa pessoa falasse, contasse-lhe a situação. Você entende o que você está lendo? Ele abriu uma situação da vida da pessoa, ele adentrou. Esse é um ponto alto do pastoreio, esse é um ponto alto de ser pastor. É ter essa ousadia no Espírito, para que o Espírito nos suscite as situações onde a gente pode ir um pouquinho além, onde a gente pode adentrar um pouco da intimidade da pessoa no respeito. O Espírito Santo nos dá essa medida. E esse é algo assim que o Senhor me incomodava bastante, que vocês pudessem estar com o coração bem aberto para todos nós, Ministério Universidades Inovadas. Nós precisamos ter esta abertura. Às vezes a pessoa chega lá no nosso Gol, é a primeira vez que ela vai no Gol, ela vai dizer o nome, o curso, de onde veio. Beleza, você já sabe essas 3 coisas. O que você pode perguntar mais? Deixa o Espírito suscitar. Você veio, né? A pessoa fala que ela veio lá de Pirapozinho, São Paulo. Tá. Então ela não está morando com a família, é de longe. Ah, mas você mora com quem? Você está morando aqui perto? Né? Vai adentrando um pouco, vai oportunizando momentos, vai convidando a pessoa às vezes para sentar um pouquinho, dê tempo para ela e para você e abrindo algumas portas, oportunizando, porque se a pessoa tiver situações que ela precisa ser pastoreada, o Espírito vai te fazer acender uma luzinha. Talvez no primeiro momento que a pessoa foi no Gol, talvez no primeiro momento que você vai conversar com a pessoa no retiro. Então, essa ousadia que a gente precisa praticar, se abrir e se dispor. E uma coisa que também queria trazer dessa palavra, depois vocês podem meditar ela em casa, né? A gente vai chegar lá também. Quando acontece, né, toda a graça ali do batismo no Espírito Santo sobre essa pessoa que Felipe acompanhou, e
assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais, e continuou seu caminho com alegria. A pessoa que ela é encontrada, a pessoa que que o Senhor nos confia para que através de nós ela tenha um encontro com o Espírito Santo, ela deve continuar o seu caminho com alegria. Essa deve ser a motivação da nossa aproximação das pessoas. Oportunizar a elas que elas continuem, que ao sair da nossa presença, que é cheia do Espírito Santo, tem que ser, a nossa presença tem que ser cheia do Espírito Santo, elas saem para continuar o seu caminho com alegria. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque reinava a simplicidade e a alegria na primeira comunidade. Essa é a virtude que transborda ali no encontro, pós um encontro com uma pessoa que vive essas virtudes na comunidade, que vive uma comunidade ideal, que elas continuem o seu caminho com alegria. Que essa seja a motivação do nosso servir. Que essa seja a motivação de toda a nossa evangelização. Que as pessoas, ao saírem da nossa presença, elas possam, para onde elas forem, que elas vão continuar um caminho cheio de alegria. E aqui eu separei alguns testemunhos. Gente, eu estou seguindo o roteiro perfeitamente. Olha só, maravilhoso. Isso nunca aconteceu na minha vida. Fazendo um adendo. Continuando, então, eu separei 3 curtos testemunhos para embasar essa palavra da virtude ideal. Esses 5 versículos que eu já tive a graça de testemunhar no Murmaringá. Começando aqui dessa passagem, né, do Felipe com o eunuco etíope. Felipe, ele se dispôs a escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele escutou e ele obedeceu. Eu testemunho assim para vocês uma graça de testemunhar, viver essa experiência de escutar a voz do Espírito Santo. Acho que foi uma das experiências mais fortes que eu já vivi. Por ser talvez até simples, né? Tem o testemunho de escutar, o chamado a ir a Santa Maria, mas algo assim rotineiro, algo que eu vivi aqui dentro do meu grupo de oração, com uma irmã do meu grupo de oração. Uma pessoa que me acolheu, uma pessoa que é a minha pastora e que eu tive a graça de pastorear, no momento difícil que ela passava. Rezando, né? Pela manhã, fazendo minha oração, eu me lembrava, lógico, rezando nas minhas orações, eu estava rezando pela família do Oscar da Irecê, eles estavam com o pai acamado, né? E eu falei, poxa, né, não quero só rezar por esse irmão, eu quero ir ao encontro deles. Faz tempo que eu não visito, não sei como eles estão, né, diante do cuidado com os pais, né? Eu quero ir rezar com eles. Era essa motivação que vinha ao meu coração. Eu não quero só estar aqui rezando na minha casa por eles. Eu quero ir rezar com eles. Eu lembro que naquela ocasião ia ter missa de formatura de alguém. Então nós já íamos nos encontrar. E aí eu comuniquei com alguns irmãos, pedi pra gente, né, já se preparar após a missa de formatura, pra gente ir na casa deles pra visitar, pra gente rezar com eles. Porque eu, né, tinha aquele desejo, aquela vontade de rezar com aqueles irmãos. E aí quando eu cheguei lá, eu tinha avisado o Oscar, né, que eu ia, né, a gente tinha avisado, né, que pelo menos ia fazer uma visita, né, principalmente num momento assim, né, que tá um pouco mais delicado em casa. E aí quando a gente chegou, o Oscar falou assim pra ele assim, o pessoal do Mur chegou aí e tal. Aí ela falou assim, nossa, mas reunião, né, uma situação dessa em casa, não tem como, não quero ver o pessoal, não tem como nem me reunir com eles. Porque ela não sabia que, na verdade, o que o Senhor queria, que o Espírito havia suscitado naquele momento, era de ir rezar com eles, não era compromisso, não era reunião. E nós, né, ela entendeu que nós tínhamos ido lá para rezar com eles, nós fomos, né, rezamos, fizemos um momento longo de oração e foi uma das poucas vezes que realmente o ministério foi lá rezar com eles naquele momento de dor.
E ela, né, testemunha hoje que foi um levantar, foi um momento em que ela já estava com as forças, né, se esvaindo por toda uma situação delicada que ela estava passando, sofrendo na casa dela, e que ela precisava da comunidade para ir dar força a ela, né? Então, quantas vezes o Espírito Santo talvez suscita o nome de alguém, visitar alguém na nossa oração, e às vezes a gente não tem essa prática, a gente não tem a simplicidade de tirar uma hora ali da noite e visitar aquela pessoa e ir lá rezar com ela. Ou ligar, estava rezando por você hoje de manhã e eu não queria só rezar. Eu quero rezar com você. Eu quero que você saiba que eu estou rezando por você. É deixar o Espírito, escutar o Espírito e correr ao encontro daqueles que o Espírito nos suscita. Eu não tinha dimensão de que realmente era tão necessário que ela precisava naquele momento, mas o Espírito sabia e nos motivou, nos impeliu. Não sei, acho que estava junto, né? Quantas coisas a gente já viveu juntas, né? A gente vai contando as simplicidades, as maravilhas que a gente já viveu juntas, e são muitas. Gente, uma situação da necessidade da gente se fazer simplesmente próximo das pessoas que o Senhor nos confia, foi algo que foi extremamente necessário para a minha conversão. Quando, né, perseverando no gol toda quinta-feira, depois de 25 de maio de 2011, teve experiência de oração, foi num domingo. Na quinta-feira próxima eu estava no Milis Domini, de lá não saí mais as quintas-feiras, toda quinta perseverando, desde maio, né, caminhando com o Senhor e, né, retirando as cascas, o Senhor me lavando, me purificando, convertendo os caminhos que, né, estavam tortos, de trevas, que precisava caminhar na luz. Mas não só as orações eram necessárias, mas a acolhida das pessoas. Quando elas davam tempo para estar, né, em comunhão comigo e conversando. E aí em agosto eu tinha defendido meu TCC, era 1h da tarde, acabei meu TCC, 3 horas, beleza, vamos pro bar beber, né? Pra quê, né? Já que eu defendi TCC, como é que eu quero pensar? Né? Vamos, galera da agronomia, pra padaria, né? Encher a cara e voltar pra casa caçando frango. Foi isso que aconteceu. Né? Voltei pra casa que não conseguia nem chegar em casa direito, caçando frango mesmo. Nunca tinha acontecido em Maringá comigo. Cheguei em casa, consegui malemar falar com meu pai no telefone, contar pra ele, né, a graça ali, né, que como tinha sido, tudo bem, TCC. Deitei na cama e capotei, era 7 horas, fiquei bebendo das 3 às 6, com a luz acesa, do jeito que eu tava assim, debrucei na cama e enfiei o celular do lado. Aí quando foi 10 horas, eu acordei, né, gosto de guarda-chuva na boca, eu peguei o celular, tinha umas três chamadas perdidas e uma SMS de uma amiga do grupo de oração falando: tô aqui na frente, vim te dar um abraço, te parabenizar pelo TCC. Uma pessoa do mesmo curso que eu, talvez, né, pra mim não tinha vínculo, ela não se importava com o meu TCC, se não era do meu curso e tal, mas aquilo me marcou, porque uma pessoa que se interessou em ir me dar um abraço, em se felicitar comigo, quis me visitar, quis me abraçar, e eu não estava em condições de recebê-la. E aquilo me fez pensar. Então, assim, a vida de oração, as reuniões de oração, elas são muito boas, elas nos tocam, elas nos transpassam, nós somos batizados no Espírito Santo. Mas quando as pessoas vão ao nosso encontro cheias do Espírito Santo, esse se fazer ir ao encontro nos toca ainda mais. Gente, eu caí em si de uma forma, eu falei assim, mas, né, de que vale? Né? De que vale eu né, encher a cara e ficar bêbada, mas não ter condições de ser uma pessoa normal, que está disposta a acolher outra pessoa, de estar em condições de acolher outra pessoa, né? E aquilo foi me ajudando a ir me desfazendo de hábitos que não convinham para ser uma pessoa inteira, para ser uma pessoa em pé, né? Então, esse ir ao encontro das pessoas, eles surtem efeitos de uma forma que a gente não entende. Depois lá pra frente a gente vai escutar o testemunho, né? Foi a Carol Zanon, que foi lá em casa, né, com sua bicicletinha, tocou o interfone, chamou no celular e eu nada, né? Não, mas aquele ir ao encontro me marcou, me tocou. E outro testemunho da comunidade ideal é lá no versículo, vamos voltar para Atos 2, Atos 2:45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um.
Um dia, em 2015, eu recebi um bilhete na minha casa que estava escrito Atos 2,45. Mas dentro do bilhete tinha R$600, que era o aluguel que estava atrasado há mais de um mês. Por quê? Porque o irmão, caminhando conosco, percebendo que a gente estava meio abatido, preocupado com o calote que a gente tinha tomado, que a gente não esperava, estava o dinheiro montadinho para aluguel e aquele calote aconteceu, o dinheiro não veio, os dias passavam e a gente perseverando ali no que podia, mas os 600 do aluguel não estava difícil de juntar, porque o que a gente fazia era para as outras coisas. E depois de quase um mês, abatidos e preocupados, sem falar nada, e insistindo, esse irmão insistindo, o que estava acontecendo, percebendo que a gente não estava bem, na intimidade, porque aqueles que estão caminhando bem próximos vai perceber quando algo estiver diferente. E aí foi que, apertando ali, um momento de respeito, de intimidade, ele conseguiu tirar do Rafa aí essa informação de que ele estava preocupado, porque o dinheiro que ele não tinha recebido, de uma luta que ele tinha do lutar, ele não tinha recebido e era o dinheiro que ele tinha pago aluguel estava atrasado. E no outro dia a gente recebeu esse bilhete, eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade porque eles vendiam, partilhavam. E a gente pôde dar esse respiro novamente, retomar. Depois disso aconteceram outras coisas também dentro da comunidade que me fortaleceu, me deu forças para a gente seguir mais um pouco nas nossas necessidades. Porque é necessário a gente se dispor de tudo, na simplicidade. Cada um no seu momento vai, o Espírito vai suscitar e vai encaminhar da melhor forma que um precisa ajudar o outro. Mas vivendo as virtudes dos primeiros cristãos, dispostos a ouvir o Espírito Santo diariamente. É uma necessidade, é uma luta, mas é necessário para testemunharmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. E eu queria partilhar também com vocês alguns cuidados, para a gente ir encerrando. Esse livro aqui, muito interessante, Conduzir meu Povo, Manual para Líderes Carismáticos. Ele, de maneira muito simples, uma linguagem bem simples, é um livro mais antigo, uma linguagem mais próxima do povo. Ele vai nos dando algumas orientações básicas de cuidado que a gente tem que ter para não perder a graça, para não deixar que a pessoa se perca do momento da graça que ela está vivendo. Olha só que coisa mais simples. Um dos problemas da reunião de oração é prolongar demais a noite afora por um dos dois motivos: ministério de oração e conversas sociais. Então aqui eles, esse ministério de oração, quando continuava o atendimento de oração depois dos grupos, mas ficava se prolongando demais, e aí a pessoa às vezes se atrasava para ir para casa, já estava ficando preocupado porque tinha gente esperando em casa, e aí começava até a preocupação tomar conta e até se perder naquilo que ela já tinha vivido, se estender demais, exagerar. E a outra preocupação, conversas sociais. Quantas vezes a gente precisa estar atento ao equilíbrio, do quanto que é necessário você estar extrovertido e aquele momento de algazarra que faz bem para todos, mas o quanto que às vezes atrapalha um pouco a graça que acabou de acontecer. Então, cuidados do pastoreio, principalmente com quem está começando, principalmente com quem teve aquela... Talvez para você, teve aquele batismo no Espírito Santo, aquele momento, que você está lá pastoreando, aquela bênção que Deus te confiou, pós-retiro, está acompanhando ele no grupo de oração, e teve um momento maravilhoso de batismo no gol. Você já está acostumado, talvez, Uau, foi muito bom, mas assim, vamos lá, vamos continuar. E o irmão, ele teve aquele momento profundo, e ele precisa talvez ficar um pouco mais reservado para continuar aquela experiência. Mas o que? A gente já vai para aquela algazarra, vai com um bate-papo, algumas coisas, e essa é uma necessidade também de escuta e de discernimento no Espírito, de ver o tempo de cada um. Nós, como pastores, precisamos ter esse cuidado
de entender o tempo diferente das pessoas que estão, né, iniciando aí o processo pós-retiro, principalmente. Mas em todos os momentos, né, essa recomendação, né? Tinha mais uma coisinha. O básico, assim, pra gente fechar, né? O que nós somos? Qual que é a nossa essência? Fala grande? Acho que acertado pra você. Renovação Carismática Católica. Nós somos católicos carismáticos. Nós somos o movimento da Igreja Católica que vive essa, né, explosão do batismo no Espírito Santo, vive essa graça, essa corrente de graça, né, esse transbordar, né, essa abertura do Espírito Santo para que se transborde em nós, para que sejamos apóstolos da efusão do Espírito Santo. A nossa identidade, ela é maravilhosa. Nós temos uma essência, nós temos uma história fantástica, nós temos formações perfeitas, né? Posso até estar sendo um pouco ufanista que diz, né, com a palavra perfeita, mas, gente, nosso movimento, ele tem uma ordem, ele tem uma organização que é de poucos, viu? De poucos movimentos. No Brasil, estou para dizer que está em uns tops aí, né? Talvez fora do Brasil existem outros movimentos que talvez sejam um pouco mais organizados, mas aqui, a nosso nível de Brasil, a nossa formação ela é muito boa. A nossa essência, a nossa identidade, ela é maravilhosa. Então, o que a gente tem que dar de comer para aqueles que o Senhor nos confia, para aquele que o Senhor nos motiva, nos convida a pastorear? A nossa essência. Se ele mandou esse povo aqui para beber, para ter experiência de Deus no grupo de oração universitário, vamos apresentar a eles a essência do nosso movimento, do nosso ministério. Se Ele nos confiou filhos amados dele, no experiência de oração do Ministério Universidades Renovadas de Maringá, da Renovação Carismática Católica, o que a gente vai apresentar para esse povo pós-retiro? Ministério Universidades Renovadas de Maringá, Renovação Carismática Católica. Toda a nossa história, a nossa bênção, a nossa graça, né, da Igreja Católica, ela está resguardada dentro do nosso movimento. A gente não fere dos nossos dogmas, perseverando na doutrina, né, da Igreja Católica e perseverando na formação da renovação. A gente não precisa confundir a cabeça das pessoas quando elas, né, vêm para os nossos primeiros voos pós-retiro, falando de um monte de outros movimentos, de um monte de outras expressões. É preciso respeitar. A criança, quando ela começa a se alimentar, é o leite materno por meses, depois é leite papinha por meses, para depois ela ir comer outros, né, e descobrindo outros sabores, para depois ela ir descobrindo outros alimentos. Então a gente tem que ter esse respeito também com aqueles que o Senhor nos confia, de dar a eles aquilo que eles foram buscar, a experiência, né, da nossa identidade, da nossa essência. Talvez você tenha alguma proximidade, né, com outros movimentos, você comunga de algumas práticas de outros movimentos, mas isso é teu. Tenha cuidado de não confundir a cabeça das pessoas para que elas conheçam primeiro aquilo, né, e mergulhem, se apaixonem por aquilo que elas forem buscar, que elas se alimentem, né, do leite, da papinha, daquilo que a gente tem de bom. E ela, né, vai fazer o seu caminho, o seu discernimento, se é ali que ela quer continuar, né? Entendem bem, né? Então a gente precisa ter esse zelo também, porque a gente pode desviar as pessoas quando elas começarem a comer coisa demais e não entender mais, não fazer digestão. Mesmo fazer digestão, o que acontece? Foi para fora. Então a gente não quer isso. A gente precisa também respeitar, né, o caminho de cada um. E isso passa pela nossa maturidade, nossa responsabilidade, né? Então, para sintetizar, pastores bem afinados com o Espírito Santo, pastores dispostos a transbordar as virtudes da primeira comunidade aonde Deus os enviar, pastores que tenham zelo para que as pessoas não percam a graça que elas estão vivendo, pastores que deem de comer aquilo que o Senhor nos confiou, que ensine e conduza, né, os nossos grupos de oração universitária, Santo, que acolham com todo carinho e zelo aqueles que Deus há de nos confiar, e são muitos. Amém? Amém.